Oi, aqui é Simone e a partir de hoje eu vou me direcionar a vocês em pequenos vídeos, onde eu vou explicar as teleaulas e fazer a correção dos exercícios do PET. Para qualquer outras dúvidas, vocês podem me procurar no nosso grupo de WhatsApp. Bom, a Semana 1 de Ciências, o tema foi efeito estufa. Aqui eu coloquei para vocês alguns links sugeridos pela apostila do PET, né? Pela Secretaria de Educação na apostila do PET. E eu sugeri mais um link aqui para vocês assistirem. É um vídeo bem curtinho, para que vocês possam conseguir aprender de forma mais clara, né? O que a gente está explicando sobre esse assunto, para tirar possíveis outras dúvidas que ainda ficaram. Então, vamos. Eu quero começar com vocês explicando a diferença entre efeito estufa e aquecimento global. Bom, aqui nesse esquema eu mostro tem o planeta Terra e aqui, nessa região branca aqui, é a atmosfera. O que é a atmosfera? É a camada de gases do planeta. É a região onde eu tenho as camadas de gases do planeta Terra. O que acontece? Essas camadas de gases, elas seguram parte da radiação solar. Então, a radiação solar, ela incide na crosta terrestre e volta, bate, volta. Quando ela volta, parte desses gases fica preso aqui, parte dessa radiação, fica presa aqui por causa dos gases que nós temos nessa camada da atmosfera. Parte volta para o espaço. Essa parte que fica presa aqui, ela faz com que a Terra mantenha uma temperatura propícia à manutenção da vida, propícia à vida da maioria dos seres vivos que estão aqui. Caso não tivesse essa camada de gás, a temperatura da Terra ela ia variar muito, de muito quente a muito frio, o que inviabilizaria a existência de várias espécies no planeta, ok? Bom, então o efeito estufa é um acontecimento natural e importantíssimo para a manutenção de vida na Terra. O que acontece é o seguinte: a emissão de gases exagerados feita pelo homem faz com que esse efeito estufa seja potencializado. Ele consiga segurar muito mais calor do que realmente é necessário. E isso faz com que o planeta se aqueça mais, né, a cada ano. E isso é o aquecimento global. Então, vamos lá para os conceitos. Aquecimento global é a elevação da temperatura da Terra ocasionada por ações humanas que aumentam a concentração de gases na atmosfera terrestre, potencializando o efeito estufa. E o que é o efeito estufa? Conceito: é um fenômeno natural que permite que o planeta se mantenha uma temperatura adequada para a manutenção da vida, certo? Ou seja, o efeito estufa é ruim? Não, ele é excelente e importante para a vida na Terra. O que não pode é aumentar essa camada de gás aqui para potencializar esse efeito estufa e aquecer demais o planeta, que é o aquecimento global. Bom, então agora nós vamos passar para as atividades. Cite o nome de 3 poluentes que podemos encontrar na atmosfera e a fonte emissora deles. Eu citei alguns. Eu coloquei um gráfico aqui, onde eu coloquei o poluente, a fórmula molecular e a fonte, né, de emissão. Então, aqui é o dióxido de enxofre, é o SO2, a fonte dele é a queima de combustível que possui enxofre, como óleo, diesel e gasolina, ou seja, combustíveis fósseis, caminhões, as fábricas que utilizam algum tipo de óleo, os carros mesmo que utilizam gasolina, monóxido de carbono, CO, veículos automotores, combustíveis fósseis. Dióxido de carbono, CO2, queima também de combustíveis fósseis e respiração de seres vivos.
metano, CH4, processos industriais, chaminés de fábricas, óxido de nitrogênio, né? Aí eu pus aqui NOx, porque aqui pode ser NO3, NO2, aí depende, né? Queima de combustíveis fósseis e liberação por vulcões e queimadas. Então, aqui eu coloquei alguns poluentes primários da natureza. Fora isso, tem os poluentes secundários, que é a combinação de 2 ou mais poluentes, né? De 2 ou mais gases que se encontram aí na atmosfera. Bom, em algumas regiões rurais do Brasil, animais que são usados pelo ser humano para transporte, como jumentos, estão sendo substituídos por motocicletas. Sobre esse tema, responda: que impacto essa prática pode apresentar no ambiente? Se eu vou substituir os animais por motocicletas, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a emissão de gases poluentes na atmosfera, porque as motocicletas são movidas a combustível fóssil, gasolina. Então, eu vou aumentar a quantidade de gases poluentes na atmosfera, posso agravar o aquecimento global, contribuir, né, para o agravamento do aquecimento global. Se você pensar, mas é só um ou outro produtor que vai fazer essa substituição, a emissão é muito pequena considerando o planeta inteiro, mas todo mundo fazendo isso causa um dano enorme. Aqui, qual é a sua opinião sobre o uso de animais como meio de transporte? Aqui é uma resposta pessoal. Você que vai ter que me dar essa resposta, né? O que você acha? Você acha certo? Você acha errado? Qual é a sua opinião? Tem um nível seguro para utilizar? Não tem? Tem um nível humanizado para utilizar ou não? Então, isso eu quero que você pense e responda isso aí para mim. Então, essas duas perguntas foram essas. Número 3. Imagine que uma prefeitura pretende elaborar uma campanha para incentivar as pessoas a deixar seus carros em casa e se deslocar a pé, de bicicleta e por meio de transportes coletivos. Crie uma frase que poderia ser utilizada como lema desta campanha. Gente, aqui também é uma resposta pessoal. Então você vai ter que pensar qual que seria uma frase que causaria impacto, que chamaria atenção, né? Porque para uma campanha, a frase de uma campanha, ela tem que chamar a atenção das pessoas para poder ler e entender dessa campanha. Então, vamos pensar qual que seria uma frase de impacto, né? Então, uma resposta pessoal. 4. Qual é a importância do efeito estufa para a manutenção da vida na Terra? Como nós já falamos, o efeito estufa ele é um fenômeno natural. O que acontece? Ele mantém o planeta a uma temperatura habitável, né? A uma temperatura habitável para várias espécies do planeta. Caso isso não ocorresse, a variação de temperatura seria muito alta e poucas espécies suportariam viver a uma variação dessa. Por exemplo, durante o dia há muito quente, o que a gente fala de muito quente é 80 graus, em torno disso. E à noite uma temperatura negativa de 70, 90, 100 graus negativos. Então, assim, esses são alguns exemplos que eu dei. Então, o efeito estufa ele é essencial para a manutenção da maioria das espécies de vida na Terra, né? Porque esse calor ele é muito importante para manter essa temperatura para a existência dos seres vivos. 5. Leia a afirmação. O maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa. Explique qual é o erro na afirmação assim. Como nós já falamos, o efeito estufa não é o problema. A sua potencialização é que é o problema. O aumento exagerado de gases, causando o aquecimento exagerado da Terra, que é o problema. O efeito estufa não é um problema ambiental. Qual a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? O efeito estufa é o aquecimento natural da Terra, responsável pela manutenção da temperatura média e manutenção da vida.
E o aquecimento global é a elevação da temperatura da Terra, ocasionado por ações humanas, que aumenta a concentração de gás na atmosfera, potencializando o efeito estufa, aumentando o efeito estufa. Então, o efeito estufa é importante, o aquecimento exagerado não é. Agora, vamos ficar de olho em algumas coisas. Houve alguma sugestão no final da explicação do PET de algumas outras fontes de informação. Então, aqui é um vídeo, aqui é um site, né? Que ele vai informar, tem mais informações sobre aquecimento global, sobre o que acontece no Brasil e no mundo, e um filme, que é O Dia Depois de Amanhã, também, que fala sobre efeito estufa e aquecimento global, ok? Então, por hoje é só. Como nós estamos vivendo um período de distanciamento social, eu coloquei aqui um comprimento que ele é muito comum no sul da Ásia. Ele significa em português eu saúdo você, e literalmente o que ele significa em sânscrito, que é a origem dessa palavra, curvo-me perante a ti. Os japoneses, os asiáticos em geral, eles se cumprimentam dessa forma. Como nós, quando retornarmos, teremos que viver um novo normal, nós ainda não podemos ficar nos abraçando, chegando muito perto, a gente ainda vai ter que manter um distanciamento. Eu coloquei esse comprimento, que é um comprimento que a gente não precisa se tocar, mas é um comprimento muito respeitoso. Então, namastê para vocês e até a próxima aula.